Boa tarde. Bom, o bate-papo de hoje vai ser com o comandante Alex, que teve uma grande participação dentro do mergulho no Brasil. Ele foi responsável na área de normatização dentro da Marinha Brasileira e fiscalizações do mergulho comercial brasileiro. E o bate-papo de hoje então vai ser com o comandante, que é meu amigo, meu parceirão aí, uma pessoa que tem minha grande admiração pela passagem que teve dentro da DPC e pelo grande trabalho realizado ali. Então, Alex, boa tarde aí. Gostaria que você fizesse aí primeiro uma breve apresentação sua, né? Do teu histórico dentro do mergulho, não apenas o militar, mas dentro da DPC e da tua atuação dentro do mergulho comercial brasileiro, a sua visão, né, do mergulho, do período que você esteve à frente, né, dessa importante missão aí dentro do mercado brasileiro, e um comparativo com a atual situação do mergulho, enfim, uma visualização do quadro de mergulho daquela época para hoje. Boa tarde, meu amigo Fred Neri, diretamente dos Estados Unidos, figura rara no mergulho. Porra, você também foi um baluarte aí do mergulho, meu irmão. Queria te agradecer pelo convite, principalmente nesse momento que a gente vem vivendo aí uma crise generalizada de valores, né, cara? A gente tá dando importância a coisas fúteis e esquecendo aquilo que deu resultado até agora. No mergulho não ia ser diferente, né, cara? Então te agradeço aí, você é testemunha do quanto eu ralei quando eu cheguei na DPC, que eu me vi naquela missão de adotar o mergulho comercial, e você me recebeu de braços abertos nos navios de mergulho saturado da antiga Fugro. Então te agradeço pelos ensinamentos, pela parceria, por estar do meu lado nos momentos difíceis, né? Ainda lembro lá na reunião da INCA, a primeira que eu participei, ainda arranhava o inglês mal pra caramba, tive que dar uma palestra e você estava lá na mesa me ajudando lá nas perguntas, e aquilo ali foi um divisor para mim, eu tive que correr atrás do prejuízo aí. Mas muito obrigado, meu irmão. Como introdução, cara, eu vou falar o seguinte: a sociedade está muito mudada, não só no Brasil, como aqui não só no mundo, como aqui no Brasil. E no mergulho não ia ser diferente, né? Eu costumava falar isso nas minhas palestras enquanto estava lá na DPC, que o mergulho nada mais é do que um extrato da sociedade brasileira. Então a gente vê de tudo que a gente vê fora do mergulho, a gente vê dentro do mergulho. Então tem os caras que têm desvio de caráter, desvio de conduta, tem os bons profissionais, tem os excelentes profissionais, tem os amigos, tem os falsos amigos, tem de tudo. No mergulho não ia ser diferente, todo mundo sabe, já deparou com alguma dessas figuras aí ao longo das suas carreiras. Mas o que está acontecendo agora é uma mudança muito rápida, né, no pensamento dos mergulhadores, de um modo geral, é claro, não vamos generalizar, mas os valores passados de geração em geração estão sendo esquecidos. Você hoje me contou uma história sua lá do mergulho, né, ao qual eu também
sou do Mergulho da Marinha do Brasil, ao qual também fiz parte lá das turmas do CIAMA, e você me disse uma coisa interessante, que antigamente tinha uma lenda, né, cara? Se você cursou primeiro do que o outro, a tua turma foi melhor do que a outra, que vai vir agora. Então, se você era mais antigo, você foi mais cascudo, você foi mais fera, não importa. Se você foi um bom mergulhador da sua turma, ou se você foi um péssimo e passou raspando no curso. Mas era a lenda que tinha, quando eu cursei era assim também, né? Vinham os mais velhos, os mais antigos, e nos doutrinavam, e a gente aceitava aquilo com muito prazer, né? Apesar de doer na pele, né? O curso é bem doído, tu sabe disso, mas a gente sabia que o ensinamento estava sendo passado de coração e era verdadeiro, era uma formação que se valorizava aquilo que deve ser valorizado, né? Então eu trouxe aqui o escafandro, que fica na minha varanda ali. Eu herdei do nosso... da lenda do mergulho no Brasil, né, cara? Fico emocionado é a palavra, né, cara? Nós perdemos aí esse baluarte aí, qual eu tive a honra de conviver aí por mais de 15 anos. Me ensinou muito. Aí me deu pós-morte aí o capacete, o escafandro e o compressor manual do escafandro, mas não trouxe para cá porque é pesado, tá ali na varanda. E esse quadro aqui, cara, esse quadro, quem faz esse quadro é o supervisor Deolindo da empresa Oceânica. Muito obrigado. É uma obra de arte, tela pintada a óleo. Pô, quando eu vi, eu já pedi um igual. Fica a dica aí, quem quiser encomendar, tem que buscar lá em Ubatuba. Mas são as tradições que a gente não pode perder, né? Teve os seus erros, teve os seus acertos, mas acredito que tenha muito mais acerto do que erro. Eu tive a experiência de ser aluno e depois uma árdua formação lá dentro, trabalhando como mergulhador profissional dentro da Marinha, eu pude ser galgado aí, pensado, escolhido para ser um instrutor, né? Então a tradição não pode ser esquecida. Eu tenho tatuado aqui meu escafandro com meu número 746, meu número de ordem lá na Marinha. Então eu penso que mergulho e tradição se combinam. É óbvio, você tem que adquirir o que é melhor das experiências. E os erros a gente vai tentando consertar, mas não apagar tudo. Isso não existe. O que estão tentando fazer é apagar. Não só a história do mergulho, como a história de tudo no mundo todo. Isso é preocupante. E isso está vindo de uma forma muito rápida. As gerações estão mudando de pensamento muito rápido. Isso me preocupa. Mas vamos lá. Você pediu para eu dar um breve histórico aí. Eu tive minha formação de mergulhador na Marinha em 1995. Eu já era nadador de resgate da Marinha nessa época. Dei meu nome lá para cursar. Eu era marinheiro, né? Equiparado a soldado. E após o curso, fui promovido a cabo, né? Não gosto de falar dos méritos, enfim, mas é um fato histórico, né? Porque eu fui o segundo mergulhador da Marinha a conseguir a média de aprovação no curso acima de 9. Antes de mim só tinha o Mendes. Foi o primeiro a conseguir isso aí. Por quê? Porque o curso, cara, é um índice de reprovação de 70%, né? Você estava falando isso comigo hoje. Então a gente olhava os mais velhos como os mais experientes e tinha verdadeiro medo mesmo, era medo. E isso refletia na instrução, né? Você muitas vezes terminava o curso e teoria você esquecia, porque você aprendia ali para fazer a prova era muito difícil, era prova prática, prova teórica, e as notas se misturavam. Então, graças a Deus, né, hoje eu sei que tudo que eu conquistei na minha vida vem dele, eu não poderia deixar de agradecê-lo. Eu consegui esse resultado aí histórico, mas quando descobriram a minha média na última prova, tentaram derrubar, mas a maior nota na prova final foi a minha, eu tirei 6, quer dizer, abaixo de mim ficou um monte de galera reprovada aí. E isso gerou um maior problema lá, mas enfim, era uma turma que começou com 200 nos exames psicotécnicos,
Depois foram reprovados no exame médico, psicotécnico e físico. Começou a turma 33 mergulhadores. Terminaram 10 praças e 3 oficiais. Então foi um índice de reprovação aí bem alto, né? Não sei como está hoje, não posso dar meu testemunho aqui porque eu parei de acompanhar, mas o índice ainda é alto de reprovação, sim. Formação de instrutor, não veio assim, você agora é instrutor, como a gente vinha vendo no mercado aí, você agora é supervisor de mergulho, não é assim, né? A Marinha preza por uma formação, então passei por vários cursos de especialização após terminar quase um ano de curso de formação de mergulhador. Fui, devido aí ao meu resultado como primeiro colocado com média acima de 9, eu só cumpri meu tempo e fui a sargento direto, eu não precisei fazer prova, não precisei fazer concurso para sargento, eu já fui pensado direto para a escola de formação de sargentos e fiz o curso de não era supervisor, né? O aperfeiçoamento de mergulho, que você se aprofunda mais na teoria do mergulho e te dá um gabarito para você, se tiver aptidão para a coisa, ser considerado, ser intitulado aí instrutor. Com isso, nas minhas horas de folga ali como instrutor, isso demandava muito tempo, o expediente era até às 4, mas eu ficava até às 6, porque eu queria formar os alunos. Quando tinha turma eu ficava lá, eu não tinha pressa para ir embora. Quem foi meu aluno lá sabe que não era só, você não serve, vai embora. Não, tinha escolinha. Então eu fazia questão de ficar na escolinha, sempre que eu podia, na maioria das vezes, para dar essa aula de reforço para esses alunos, né? Então, acredito que dei minha contribuição lá como instrutor também. E o processo foi gradativo, né? Nesses intervalos entre uma turma e outra, eu estudava para me formar em educação física, fazer uma faculdade à noite, e o que me garantiu possuir o critério para fazer a prova para oficial, né? Então eu passei no concurso e fui à escola de formação de oficiais. Na escola de formação de oficiais tinha um instrutor lá da DPC que estava dando aula sobre os processos das capitanias do esporte, né? O que cada capitania fazia, aquela toda coisa. Para quem não sabe, a capitania dos portos no Brasil é administrada pela Marinha, né? Isso o pessoal sabe, mas faz as vias da Guarda Costeira dos Estados Unidos, que é um órgão à parte, com carreira à parte. Na Marinha é uma atribuição subsidiária, né? Fazia a garantia aí da salvaguarda da vida humana no ar, salvaguarda da vida humana no mar, preservação ambiental dos mares e dos rios e a garantia de segurança do tráfego aquaviário. Então esse é o tripé da DPC, onde está inserido aí o mergulho. Então esse oficial não era mergulhador, mas era o chefe da divisão, que na época era divisão de embarcação, divisão de LDEX, que é onde pousa o helicóptero nas plataformas, e por último divisão de mergulho. E esse oficial não tinha nenhuma dessas 3 especialidades e me convidou para integrar lá o grupo, ajudando a ele nessa parte do mergulho por causa dessa minha formação. Óbvio que eu aceitei, era um desafio, eu sempre fui do setor operativo, de repente me ver numa diretoria. Eu estava sempre embarcado em navio, operação, instrução, aquela correria toda, salta de helicóptero, levo o aluno para saltar de helicóptero, enfim. E aí me vejo numa diretoria, com um desafio que eu nem esperava, né, que era tão grande. Mas, chegando lá, foi natural reconhecer que havia muito trabalho a ser feito, né? Eu cheguei em 2006 na DPC, eu tinha quase 11 anos já de formado mergulhador, já trazia minha experiência operativa, mas não sabia nada de mergulho comercial. Muitas vezes as pessoas falam, pô, mas mergulho é mergulho. Não é. Mergulho é mergulho, beleza, mas tem as nuances que diferem e muito da prática. Para começar, que pela legislação militar a gente pode mergulhar e fazer qualquer trabalho de mergulho autônomo. Pô, mas aqui fora a Marinha mete o pé. Mas não tem tanta morte da Marinha, por quê?
o índice é quase zero de morte na marinha, mesmo mergulhando nessa situação. É rio escuro, é Pantanal, é jacaré na superfície, tem de tudo no mergulho no Brasil, os militares, mas é uma endurance que a gente adquire no curso que dá essa bagagem, né? E quando eu cheguei em 2006 na DPC, me deparei com um acidente, já de cara, de um garoto recém-formado, que foi mergulhar numa barragem e morreu na superfície. Pô, como isso? Morreu na superfície. Alguns de vocês já devem ter visto o vídeo aí. Ele foi mergulhar numa tomada d'água, tinha muita correnteza, não colocaram corta-fluxo porque não tinha essa previsão na norma. Ele desceu entrou ali na tomada d'água, né, que é um rio grande, caudaloso, e unifica, converge numa entrada d'água. Então imagina a correnteza que estava ali. Quando o cara pulou na água, já foi sugado lá para dentro, o outro segurando o umbilical dele não conseguiu puxar de volta, o cara ficou ali 25 minutos agonizando, todo filmado pelo supervisor de mergulho. A equipe eram 3, tá? O supervisor, que era o dono da empresa, um mergulhador que estava guiando o outro que estava na água e o que veio a falecer. Então o cara só foi retirado de lá 25 minutos depois com a ajuda de 15 pessoas puxando o umbilical dele. E o umbilical dele era uma mangueira, um cabo guia e uma valvulinha, que na época também a Norman não tinha previsão de proibir o mergulho com valvulinha. Então isso me fez refletir. Fui já perícia do acidente, apurei todos os fatos e vi que eu precisava adquirir mais conhecimentos e comecei a embarcar. Foi quando eu tive contato com o Fred Neri, várias reuniões na DPC que eu chamei Ministério do Trabalho, chamei pessoal do Sintasa, Ciamasa, empresas de mergulho. Pô, foi muita gente reunida lá no auditório. Eu expliquei o problema e falei, pessoal, preciso de ajuda, nós temos que mudar a norma. E aí começamos a pegar a experiência de todo mundo, o pessoal mandava as sugestões, a gente fazia o crivo lá, esse aqui entra, esse aqui não, esse aqui é puro comercial, esse aqui é segurança, enfim. Culminou foi 2008 que a gente começou as reuniões, 2009, 2010, 3 anos. Em outubro de 2011 saiu a primeira revisão da Norman. Não foi um trabalho qualquer, né? A gente saiu de 50 e poucas páginas, que era a revisão de 2003, que era a primeira versão da Norman em si, que antes tinha outro nome, era Porto Marist. Saímos de pouco mais de 50 páginas aí para mais de 150. Então mais que dobrou o tamanho da norma. E foi interessante o processo de aprovação, porque foi consultado todo mundo, óbvio, não tem consenso, né? Mas a maioria das coisas que estão ali, a galera aplaudiu e vamos lá. Vai dificultar um pouco? Vai, mas o grande incremento foi proibir a valvulinha e obrigar a utilização de câmara hiperbárica. Eu não preciso nem explicar por quê, mas por que eu cheguei na valvulinha? Nesse intervalo de tempo, de 2008 até 2011, foram mais de, eu vou falar para vocês, ocorreram uns 20 acidentes, cara. Não, de 2006 para 2011, uns 20 acidentes fatais, entre mergulho recreativo e mergulho profissional. Empresa pequena, a maioria empresa pequena, enfim. A maioria, falta de manutenção de equipamento, a gente tinha a questão do nervosismo em si, né, do medo, da água, aquelas coisas todas, e o pessoal demora a entender que você usando valvulinha, qualquer mal súbito, tomou um choque soldando, a válvula sai da sua boca, você está desmaiado, você vai respirar e vai morrer afogado. Então até 2011 a gente tinha já esse histórico aí de pouco mais de 20 mortes, andando algo em torno disso. Todas elas com menos de 15 metros de profundidade, todas elas usando valvulinha. Ou seja, o cara tinha um mal súbito, desmaiava, bebia água, morria afogado. Então eu falei, tem que fazer alguma coisa. Porque tu ia olhar, a empresa está certificada, a empresa tem cadastro na Marinha, e o cara está morrendo por quê? Já em 2011, com a entrada em vigor da norma, óbvio, né? Eu não vou ser idiota aqui e falar, não, ninguém mais mergulha de valvulinha. Não, todo mundo sabe que até hoje, se a Marinha fiscalizar lá fora, o pessoal fazendo algum tipo de trabalho, os mergulhadores mesmo preferem mergulhar de valvulinha, mas não é uma prática autorizada, tá? Isso fica claro. Mas é uma questão cultural. Os
caras querem mergulhar de valvulinha. A fiscalização não tem braços para atingir o Brasil todo ao mesmo tempo e fica nesse jogo de gato e rato. E as pessoas continuam morrendo. Porém, a gente saiu de uma média até 2011 de 3 a 4 óbitos por ano. Em 2012, se eu não me engano, só teve um. 2013 e 2014 não teve nada. No final de 2015 tivemos um óbito fatal, mas ali foi por falta de manutenção numa KMB que chegava a ser ridículo, tá? A KMB que o cara estava usando. Mas era o desafio que eu enfrentei. Então vamos embarcar, vamos correr atrás, vamos criar uma divisão de mergulho, vamos fazer a revisão da norma, vamos adquirir conhecimento para isso, vamos fazer intercâmbio embarcado, vamos começar a fiscalizar, que a gente tinha uma norma. Mas na primeira fiscalização que eu interditei uma obra, fui ameaçado de ir para a justiça porque não tinha previsão na Norman. E a Norman tem força de lei. Eu comecei a estudar. A gente tem a Lei de Segurança de Tráfego Aquaviário. Lá em cima tem o Código da IMO, que fala de mergulho. E ele diz que cada país pode mexer ali naquela norma de acordo com a sua necessidade. Vem a Lei de Segurança de Tráfego Aquaviário, vem a Norman, e ela tem força de lei, não tem jeito, tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida. E isso aí foi onde nós incluímos as fiscalizações, as vistorias da Marinha, porque até então não tinha fiscalização. Foi criado esse grupo. Quem era o grupo? Eu, né? Na época eu já era primeiro-tenente, junto com o Sargento Góes, hoje também já é oficial, tenente Góes hoje, capitão Góes. Depois veio o Cupilhares. Depois veio o Leão, que foi quem ficou mais tempo comigo lá. Esses caras foram fiéis escudeiros, me ajudaram muito. E nós conseguimos ir adiante nesse processo aí de fiscalizar, escrever a norma, ter tempo de adquirir conhecimento, 2 pessoas para o Brasil todo. Sempre foi assim, eu e mais um. Hoje acho que tem 6 pessoas lá, mas também é pouco, né? A gente tem que ser realista, é pouco. E aí, cara, a gente criou a divisão de mergulho, separou, eu lutei para isso. Vai deixar um oficial só cuidando do mergulho. Na época o outro oficial saiu, eu fiquei sozinho, encarregado da divisão de controle de embarcações. Para vocês terem uma ideia, quem na época era o gerente do CIGEMB, que é o cadastro de todas as embarcações do Brasil. Eu coordenava esse trabalho. Eu era o responsável pela edição da Norman, que cuidava de LDEC. E era responsável pela Norma 15, fiscalizar. Ainda fiscalizava a LDEC também. Eu fiz o curso de perito em LDEC e comecei a fazer essas viagens embarcadas aí para fiscalizar os LDECs das plataformas e navios. Cara, então não sobrava tempo. Eu tinha que pedir arrego lá para as autoridades e felizmente viram a necessidade e a gente criou a divisão de mergulho. Tá? Tinha até um telefone só para ela na época, que daí até hoje é o 2104-7054, criamos uma caixa postal caracterizada no mergulho e foi que o trabalho começou a ter forma, né? E nesse processo todo eu sempre fui ajudado pela galera, tá? Empresas, sindicato, Ciamasa, Sintasa, Ministério do Trabalho, fez uma parceria com a gente ótima, a gente fornecia conhecimento técnico para eles e eles fiscalizavam o mergulho junto com a gente, focados na NR15. O apoio das empresas foi fundamental, porque era quem viabilizava o embarque, né? Então, tivemos muita ajuda. Inclusive, nos agradecimentos finais aqui, eu vou listar algumas dessas pessoas, né, que eu não posso esquecer. Então, a gente começou a divulgar conhecimento. Por quê? A norma aprovada, vamos começar a adestrar mergulhadores da Marinha para apoiar as fiscalizações da capitania, porque isso é uma realidade. Eu acredito que ainda esteja assim. Tu vai na capitania, tu vai falar de F100, tu vai falar de CAFT, tem capitania que recebe mergulhador lá uma vez por ano. Então, realmente, e a atribuição dos caras é imensa, meu irmão. Embarcação de transporte normal, embarcação de carga, embarcação de esporte e recreio. Os caras não têm tempo para nada, a prioridade é essa. Mergulho fica ali. Raramente tem um mergulhador servindo numa capitania, mas aí a gente começou a treinar os mergulhadores dos distritos, que a Marinha tem distritos espalhados pelo Brasil todo. E a ideia era divulgar esse conhecimento aí de fiscalização, né, esse aprendizado da norma 15, que é totalmente diferente das nossas normas internas da Marinha para mergulho, para eles ajudarem as capitanias com braço técnico. Porque se chegasse um cara que não entende mergulho, não, o cara está a 10 metros aqui, o cara podia estar a 50. Não, o cara está usando compressor elétrico,
Está usando um tanque de volume de 12 quilos. Se o cara entendesse de compressor, de repente ele... Mas se não, não, qual é a descompressão? Não, ele está fazendo descompressão 10 por 50. E aí? O cara ia ficar voando. Ia sair dali achando que estava tudo safo. Como aconteceu várias vezes. Mas a gente conseguiu fazer esses treinamentos. Uma certa época até funcionou, mas depois veio a crise, né? Aquela coisa toda e falta de verba, meio que mingou um pouco o trabalho. Hoje em dia eu não sei mais como está, mas acredito que o pessoal lá está com uma equipe muito boa lá. Depois eu vou listar os nomes aqui. O pessoal está gurnindo para treinar, para difundir esse conhecimento de norma 15. Né? Aí falei dos intercâmbios, falei da divulgação do conhecimento, falei do início das fiscalizações. Aí começou o INCA. O INCA começou a ser difundido aqui no Brasil. Foram 2 caras que trouxeram para cá, que eram os cabeças aí, não vou citar nomes, mas a gente começou a participar das reuniões INCA. Foi até a ocasião que eu me deparei mais com o Fred, ele me ajudando lá no inglês, e a gente conseguiu meio que equalizar os conhecimentos, né? Tanto é que hoje tem uma norma 15 em inglês, que foi trabalho da INCA. Não sei nem onde é divulgado isso, mas eles pegaram alguns extratos e a gente conseguiu partes da INCA também, das normas INCA em português e tal. Então foi um trabalho interessante também, rendeu bons frutos. A gente interagiu muito nessa época. Começamos a fazer perícias em acidentes. Eu via coisas absurdas quando o perito da capitania ia, o cara estava com um cilindro de oxigênio. Essa coisa que é difundida na mídia, né? Conhecimento geral, senso comum. Então a gente, vamos ter que usar termos técnicos em perícia. A gente faz perícia em acidentes também. Então me formei em perito judicial, sou credenciado hoje como perito judicial do Ministério do Trabalho. Pouca gente sabe, mas quem precisar de uma perícia, a gente está lá cadastrado no site deles, da primeira região do Rio de Janeiro, mas você pode fazer enlace aí com a Justiça do Trabalho do Brasil todo, né? Para dar esse dado técnico aí a mais para o juiz. Tem vários processos aí que eu já participei, tem uns que ainda estou participando. E por fim eu queria falar dos aspectos culturais, né, cara? É difícil. Você provar por A mais B que a valvulinha é perigoso e o cara insistir em mergulhar de valvulinha, o que eu vou dizer sobre isso? A empresa permitir que o cara mergulhe de valvulinha? E aí, a culpa é de quem? A culpa é de todos, né? A culpa é do governo, que a gente não tem um braço forte para fiscalizar o Brasil todo como deveria. E isso é assim, não só na Marinha, Polícia dos Estados, Polícia Federal, Receita Federal, todo. Os aspectos de fiscalização no Brasil são muito falhos ainda, né? Tem a questão do cultural, da própria personalidade do povo brasileiro, né, que entende que precisa de uma fiscalização para fazer o que é o correto, né? Aí complica mais ainda, porque a Marinha não é Deus, a Marinha não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, meu irmão, é impossível fiscalizar o Brasil. Várias vertentes que a gente tem, tá? Então a gente tem que contar principalmente com a conduta dos mergulhadores. Primeiro passo, mergulhador, se preocupar com a própria vida. Segundo passo, empresas, se preocupar com a vida legal da sua empresa. Se tiver uma morte pelas costas, uma indenização hoje é mais de R$1 milhão. Então são poucas empresas no Brasil que conseguem pagar essa indenização aí. E o governo entender que precisa aumentar a fiscalização, cara, aumentar conhecimento aí, repassar a maior quantidade de conhecimento para essa galera aí. Enfim, é o que eu vejo de solução. E aí acabou meu tempo. Fui para DNV. Eu fui para a reserva da Marinha como capitão de corveta, né, equiparado a major aqui fora, por isso que eu fui muito tempo capitão. As pessoas me chamam de capitão ainda, mas na Marinha o capitão de corveta é chamado de comandante, que seria o major. Mas isso aí é lá dentro da Marinha. Aqui fora eu sou o Alex, do historiador. Fiquei de trainee junto com o Werner na DNV. Primeira coisa que ele me falou: Alex, me ajuda nesse trabalho de tornar a certificação um processo melhor a cada dia. Me ajuda a fazer melhor a cada dia. Como nós vamos fazer isso? Né? Eu falei, Werner, tem que ser como a gente faz na Marinha.
adquirir conhecimento para poder atuar. Vamos ver como é feito lá fora. A INCA, nas reuniões que a gente participava, elogiava a conduta do Brasil em utilizar o governo para fiscalizar e normatizar, que isso quase não tem nos países aí fora. Mas a cultura é diferente. Com todo o cabedal de conhecimentos que esse cara tinha, ele foi humilde o suficiente para chegar para mim e falar: me ajuda. Você está aqui do meu lado para me ajudar a melhorar tudo isso. Então, essa foi a missão que eu abracei e comecei. Começou ele mandando eu fazer curso na INCA, né? Na época eu fui lá para fora, fui para o exterior, fiz uma semaninha de curso lá, fiz vários cursos lá fora, vi como é feito no Mar do Norte. É até um negócio interessante, né, cara? Na minha turma tinha um cara que, estou falando de curso de primeira linha, tá? Curso de auditoria, curso para quem é experiente, já tem alguma coisa ali para interagir, né? E o cara era o mergulhador que trabalhou naquele filme Sob Pressão. Não, até o último suspiro, agora eu não lembro o nome do filme. Aquele que mergulho saturado, que o navio, pela influência do mar, destalingou do mergulhador saturado, o cara ficou, parece que meia hora lá na água gelada e depois conseguiram resgatar ele com vida. O cara que estava fazendo o curso comigo tinha sido supervisor nessa operação aí que deu no filme e falou que foi exatamente aquilo ali. Exatamente aquilo ali. Então, essas interações, essas experiências, cara, isso só agrega valor, só agrega, né? Não tem como a gente negar. Nesse meio tempo que eu estava de trainee, a DNV teve desinteresse, né? Sinalizou desinteresse em continuar fazendo certificação de sistemas de mergulho. Então já sinalizou para o Werner já me sinalizou, e aí foi quando resolveram abrir a JVC. Por quê? Pô, meu irmão, tu pega uma vistoria de embarcação, nem se compara com o valor irrisório que é cobrado numa vistoria de mergulho, né? Então é óbvio, né, que vai ter esse desinteresse. E aí fomos para a JVC, fui eu primeiro, depois o Werner foi, e óbvio que houve o desinteresse lá da DNV, não tem ninguém lá hoje. Muito se falava, até ouvi um dia desse aí, não sei nem qual é o adjetivo que eu uso, né? Mas um cidadão falou que havia monopólio no mergulho no Brasil, de certificação. Nunca existiu. Os documentos de comprovação estão no site da DPC. Sempre as principais certificadoras foram credenciadas para fazer vistoria de mergulho. Sempre. Tá? Então, sempre teve DNV com Werner, aí tinha Lloyd Regis, tinha ABS, tinha RINA, qualquer uma delas. Essas grandes aí poderiam fazer. Mas ninguém se interessava porque o valor não compensava. Tá? Então, Werner tinha os seus clientes cativos. Aí veio a CBS do comandante Crisóstomo, que também serviu na DPC, muito antes de mim, e ele pediu esse credenciamento e passou a certificar empresas de mergulho e teve até uma clientela boa aí, principalmente lá no Espírito Santo, tá? Também íntegro, fazia da vistoria dele uma receita de bolo, aquela coisa ali e tal, e ganhou os clientes dele, ganhou o respeito do mercado e assim foi até a sua morte aí recente também. 2021 foi um ano de grandes perdas aí para essa parte. O início da JVC foi conturbado, como todo início, né? Vamos correr atrás de ISO, né, que é controle de qualidade, vamos fazer cursos de capacitação de área técnica, manutenção de equipamentos, Morgan, a gente vai buscando a fonte, cara, não adianta, a gente gosta de buscar na fonte. Então fiz vários cursos aí fora, graças a Deus, graças a confiança do Werner, a confiança do Chaves, e hoje a gente tem um know-how bom para discutir mergulho, para trazer coisas novas, para tratar de coisas que precisam ser alteradas, enfim. Né, nós agora, recentemente, contratamos mais 2 vistoriadores, suboficial Melo, depois de sair da Marinha, foi instrutor de mergulhador de combate anos, instrutor de mergulho, foi responsável pela formação do Senai em Macaé, está com a gente. E o suboficial Leão, que me ajudou lá também durante boa parte desse tempo que eu passei lá e adquiriu muita experiência nessa parte de verificação de equipamentos. Também estamos iniciando, pela pandemia, a gente deu uma parada, mas agora em 2022 a ideia é fazerem os mesmos cursos que eu fiz, passarem para eles também.
aproveitando para pedir mais respeito das pessoas, né? Respeito à história daqueles que já passaram pelo mergulho, daqueles que deram sangue. Acabar com essa cultura da pessoa tentar ganhar credibilidade ou respeito, mas diminuindo ou desmerecendo aquele que pode vir a ser seu concorrente, né? Eu acho que devemos atuar mais na conscientização dos contratantes, para que saibam escolher as empresas contratadas, para que não se fixem apenas na questão preço, mas que olhem como aquela empresa funciona, né? Como ela adquire a excelência dos seus equipamentos, como ela adquire qualidade. Você manter uma empresa certificada é muito complicado. Tem empresas aí que chegam a gastar 20 mil reais, 30 mil reais para manter os seus equipamentos calibrados, testados hidrostaticamente. São exigências que fazem parte do rol de exigências para você adquirir uma maior segurança. E às vezes a gente vê uma empresa concorrente ganhando uma licitação aí, por exemplo, que não cumpriu aquilo tudo. E isso é bem desgastante, né? Respeita as empresas, né, cara? Acaba com esse negócio de denúncia anônima, da concorrência desleal. Acho que é a conscientização enquanto empresário, né? A conscientização de cada um. Eu sei que é difícil, mas é uma esperança aí que eu tenho de que isso venha a mudar. Aos clientes da JVC Engenharia, da Dive Inspection, eu peço que tenham paciência. Muitos têm reclamado do número de exigências que a gente vem fazendo aí ao longo desses anos aí de início da JVC, principalmente questão documental, né? Questão de rastreabilidade dos equipamentos. Isso passa por você fazer um databook de uma câmara antiga que não tinha, fazer um databook de um vaso de pressão antigo. Isso é o mínimo, né, cara? É cumprir a ANR e a Norman. Não tem nada além disso, né? Mas eu peço paciência aos clientes que entendam que isso faz parte do processo de certificação e que isso traz mais segurança para a atividade. Meus agradecimentos, cara, ao Fred. Muito obrigado pela oportunidade. Te agradeço aí mais uma vez por tudo que você fez aí e continua fazendo pelo mergulho e por mim. Saudoso Werner Kraus, meu instrutor, que muito me ensinou em relação ao mergulho comercial. O que você fez, meu amigo, eu sei que você está aí no céu aí olhando por nós, o que você fez, o legado que você deixou, isso aí é impagável. O que você ajudou a muitos, né, a se tornarem grandes empresários hoje, mas que passou pela sua mão, você contava as histórias, né? O cara tinha um compressor de borracheiro lá, você chegou a comprar compressor para algumas empresas, pagar no seu cartão financiado para que o cara pudesse ter um compressor digno de ser certificado. Isso aí não pode ser apagado nesse teu coração enorme, e por ironia do destino você veio a falecer de problema cardíaco, né? Agradeço ao Chaves pela confiança de me colocar como sócio aí na JVC. Vamos em frente, a batalha é árdua, dia a dia, trabalho diário, mas nós vamos chegar lá, vamos conseguir manter esse legado aí do nosso. Agradeço aos clientes, aos amigos, todos que me ajudaram. Não vou citar nomes porque eu esqueceria de alguns e isso não seria legal. Mas espero que o mergulho se torne cada vez mais seguro, que as pessoas se conscientizem, cada um no seu papel, que o mergulhador saiba o seu papel, que o empresário saiba o seu papel, que a contratante saiba o seu papel. Isso é muito importante. A Marinha do Brasil, né, os oficiais e praças que lá servem, sob a liderança aí do comandante Vicente, comandante Fraga, comandante Sérgio, o suboficial Ricardo e o suboficial Nilberto, essa equipe aí de guerreiros. Eu conheço como é o trabalho, eu sei que o trabalho é árduo, eu sei que as críticas são enormes, mas eu sei que vocês se dedicam a cada dia para fazer esse trabalho
um trabalho que dê resultado. É difícil, às vezes parece que estamos enxugando gelo, mas acho que a Marinha não pode desistir nunca de atuar em prol da segurança, de fiscalizar, enfim, esse trabalho é muito importante mesmo. Agradeço a vocês aí as orientações, as reuniões e as puxadas de orelha, que realmente as pessoas não sabem, mas a Marinha também fiscaliza a atividade da certificadora. E é muito importante aí ter esse norte também aí nos guiando. Então, enfim, para não ficar muito longo aí, muito obrigado pela oportunidade e espero ter contribuído aí mais uma vez para o mergulho profissional do Brasil.